Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, um plano desta natureza, como o Plano Nacional de Investimentos 2030, e porque nós estamos a falar sempre aqui de objetivos que temos a nível nacional e que são fundamentais prosseguir, como o objetivo de coesão territorial, é determinante que quando se constrói um plano desta natureza, se avalie justamente o impacto que ele pode ter sobre aquele que é um objetivo nacional prioritário, e falei neste caso concreto da matéria da coesão territorial, ou seja, do combate às assimetrias regionais. Eu gostava que o Sr. Ministro nos dissesse se essa avaliação desse impacto sobre a necessária coesão territorial que temos de construir está feita através deste PNI 2030 e como é que o Sr. Ministro considera que em 2030 o país estará diferente nesse aspecto e teremos, de facto, contribuído para diminuir as assimetrias regionais através de um conjunto de investimentos programados. Por outro lado, o Sr. Ministro sabe de cor que os Verdes consideram que a ferrovia é um instrumento determinante para combater essas assimetrias regionais que graçam pelo país. E nesse sentido é determinante, e dissemos logo, e trabalhámos para isso logo desde o início da legislatura, que era preciso inverter a lógica do passado. E a lógica do passado era desvalorizar a ferrovia, era encerrar linhas ferroviárias, era destituir as populações e o território deste meio de transporte fundamental também, por exemplo, para contribuir para o combate às alterações climáticas. E nesse sentido, se era importante deixar para trás aquela que era a lógica do passado, de encerramento e desvalorização da rede ferroviária nacional, então era necessário um reforço financeiro, uma vontade política para um reforço financeiro no investimento da ferrovia. E, de facto, este PNI 2030 traz esse reforço financeiro, mas não é bastante, Sr. Ministro, não é bastante, porque nós precisamos de perceber que um pacote financeiro, se não for executado, vale de pouco. Não encolha os ombros, Sr. Ministro. É preciso que seja executado. Mas é fundamental que seja ambicioso. E aqui nós entendemos que, de facto, o Governo peca por não ter essa ambição de que o país precisa. Porque fala em muitos estudos e em pouca concretização que seria necessária para a reabertura de algumas linhas ferroviárias que foram encerradas e que bem são necessárias às populações. E é pouco ambicioso, por exemplo, quando decide ou propõe a eletrificação da linha do Alentejo, Casa Branca-Beja, mas não alarga esta extensão até à Funcheira. E, portanto, Sr. Ministro, é fundamental esta ambição, esta visão estratégica, porque em 10 anos muito se pode fazer, mas 10 anos é já ali, Sr. Ministro. E, portanto, isto é preciso fundamentalmente arregaçar as mangas e pôr-nos a trabalhar. Mas se esta visão estratégica fica tão curtinha, então nem em 2040, nem em 2050, e nós precisamos da dinâmica do território e precisamos, portanto, dessa ambição. Relativamente às decisões a tomar, também lhe quero dizer uma coisa, e mesmo para terminar, Sr. Ministro, não tomar decisões como aquela que o Governo quer tomar relativamente ao novo aeroporto que o Governo quer ver localizado no Montijo. É preciso tomar decisões com consciência dos seus impactos sociais, económicos e ambientais. E é fundamental em obras desta grandiosidade, digamos assim, e desta envergadura, que sejam estudadas várias localizações à mesma dimensão, Senhora Deputada, para que tem as que terminar, decisões, por favor. mesmo, Sr. Presidente, É mesmo. sejam acertadas e não venham a custar-nos muito caro no futuro, porque a rapidez, Sr. Ministro, não é critério para a sustentabilidade. Muito obrigada. E tem então agora a palavra para responder o Sr. Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques.